Amém, queridos irmãos? A graça e a paz do Senhor seja com você, seja sobre o seu lar, sobre a sua família. Amém? E eu quero dar início neste culto, mais um culto online, lendo um versículo na primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Amém? Queridos, talvez nunca foi tão propício um momento para nós manifestarmos o que João nos ensina aqui, demonstrar o nosso amor, não só de palavras, nem daquilo que sai da nossa boca, mas por ações, por atitudes, né? E talvez você pense nesse momento, não há muito o que fazer nessa quarentena, nesse momento em que estamos, isolados nas nossas casas, mas deixa eu te falar, hoje, lendo o agradecimento da pastora Lindelma, junto com os diáconos, a distribuição das cestas, nesse período conseguimos já distribuir 42 cestas, fora ofertas de fraldas, de valor de dinheiro para gás e outras coisas. Que bênção, queridos, isso é gratificante. E são essas ações, essas atitudes que nesse momento nós podemos demonstrar. Amém? Recebi também uma mensagem de um casal um dos casais que nós temos ajudado nesse período aí, e ela feliz porque o marido tinha ido e então conseguiu um emprego em plena pandemia e conseguiu alugar. Eles estavam sem um lugar para morar, ele conseguiu alugar uma casa e ela foi com as crianças, as 3 crianças deles, estão lá, estão bem, graças a Deus. Amém? O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero orar com você nesse instante para darmos início a mais este culto. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque, Papai, mesmo nesses momentos, ó Deus, onde, Senhor, estamos sim preocupados, ó Deus, com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares, Senhor, há espaço, muito espaço para demonstrarmos o amor que o Senhor tem colocado em nossos corações. Querido Deus, e queremos nesse momento que damos início a esse culto, pedir que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre o lar, sobre a família de cada um dos meus irmãos. Senhor, ministra aos nossos corações nesta noite, fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Amém, queridos. E nesse momento vamos participar então do louvor, e hoje também um louvor abençoado com os nossos irmãos, alguns que já estiveram congregando conosco, e também o pastor Davi, irmã Lúcia, bênção de Deus, que o Senhor te abençoe durante a ministração dos louvores. Te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. És o único caminho pra mim, Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim, Tu és o único, Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar, Tua graça vem, transborda o meu. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim.
Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Aleluia! Aleluia! Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando te adorarei, estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, queridos? Passamos agora para o ministério da palavra. E eu quero meditar com vocês nesta noite, no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Eu quero ler do versículo 8 até o versículo 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, saíram à sua procura. Mas ao saber disso, Davi logo saiu para atacá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, perguntando: atacarei os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe disse: ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Os filisteus atacaram Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. Davi disse: Deus rompeu os meus inimigos, como as águas rompem barreiras, por intermédio da minha mão. Por isso deram àquele lugar o nome de Baal-Perazim. Eles deixaram ali os seus deuses, que foram incinerados por ordem de Davi.
mas os filisteus voltaram a invadir o vale. Davi voltou a consultar a Deus, que lhe respondeu: tu não os atacarás ali, mas dá a volta por trás e ataca-os na frente das amoreiras. Quando ouvires um barulho de marcha, pelas copas das amoreiras sairás à luta, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. Davi fez como Deus havia ordenado, e eles derrotaram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas aquelas nações tivessem medo dele. Amém? Ainda mais um momento de oração eu quero ter com você. Santo Espírito de Deus, estamos aqui na tua dependência. Que o Senhor nos ajude nesta noite, ministre aos nossos corações, fale conosco por meio da palavra do Senhor. Espírito Santo, tem liberdade, Senhor, em cada lar, no meio de cada família, Deus ministrando aos nossos corações, mas, Senhor, principalmente, fala através da minha vida aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração dos teus filhos nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero nessa noite meditar um pouco sobre algo que às vezes nós não temos falado muito. Confesso que eu particularmente tenho falado um pouco às vezes, sobre a questão de como alcançar os projetos, falado sobre os projetos de Deus para as nossas vidas. Mas nessa noite eu quero refletir um pouco sobre como conservar a bênção que o Senhor tem nos dado. Amém? E eu quero, junto com vocês, tirar algumas lições desse texto. Davi, aqui como o texto diz, ele tinha alcançado uma das promessas que o Senhor havia feito a ele. Davi, aos 17 anos, ainda quando era um pastor de ovelha, ainda quando estava por detrás das malhadas, o Senhor, devido à desobediência de Saul, chama Samuel para ungir um novo rei para Israel. E então, você conhece a história, Samuel chega ali e aí Davi estava ainda lá nos pastos pastoreando as suas ovelhas, e então ele é chamado, ele é ungido rei, ele é ungido como rei. Mas entre ser ungido e se tornar rei, houve um processo na vida de Davi. Davi, ele então passa por alguns testes antes de conseguir. Ele, levando a marmita para os seus irmãos, vê o gigante Golias afrontando o exército de Israel, e ele então, vendo que os homens estavam com medo, ele se dispõe a ir lá enfrentar o gigante Golias. Você também conhece a história. Mas isso e algumas vitórias que Davi teve depois disso causam certos ciúmes em Saul, e então Saul começa a perseguir Davi. E aí talvez comece uma das fases mais difíceis da vida de Davi, quando ele então precisa fugir para não ser morto pelo próprio rei Saul. Ele vai se abrigar na terra dos filisteus, então o principal inimigo de Israel, e ele fica ali, se passa por louco, e ele enfrenta os inimigos dos filisteus, junto com o exército dos filisteus. Ele também conhece um pouco das estratégias daquele exército, mas então, em determinado momento, também Davi, abrigado numa caverna, junto com
com os seus guerreiros ali, aqueles que foram considerados como a escória, e Davi os recebe e cuida deles. Então, em determinado momento, Davi está ali, e Saul, na perseguição a Davi, ele entra exatamente naquela caverna para fazer as suas necessidades, e Davi tem ali a chance de dar cabo da vida de Saul, mas pelo temor de Deus, sabendo que Saul ainda era ungido do Senhor, ele não faz aquilo. E várias outras oportunidades, e Davi continua firme no seu propósito, e então 13 anos depois de que Samuel o havia ungido como rei, ele assume então o reinado de Israel, somente após a morte de Saul, diante de uma batalha com os próprios filisteus. E então Davi alcança ali a promessa daquilo que Deus havia falado com ele. Mas 7 anos mais tarde, então, Davi consegue unificar o reino de Israel, o reino de Judá, e ele então se torna rei sobre todo o Israel. E aqui começa o nosso texto, quando no versículo 8 do capítulo 14, os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido rei sobre todo o Israel. Sabe, queridos, uma das promessas de Deus na vida de Davi, aquilo que Davi estava esperando há 13 anos, chega agora e acontece. Mas, quando os filisteus ouvem isso, prontamente eles se levantam, já haviam vencido Saul, e então agora eles se levantam para enfrentar Davi, aquele que o Senhor havia ungido rei. E aqui eu quero tirar a primeira lição que nós precisamos aprender nesse texto. O fato de nós termos alcançado as promessas do Senhor não nos livra de continuarmos enfrentando adversidades em nossas vidas. Sabe, às vezes nós conquistamos aquele emprego tão sonhado e vem como bênção nas nossas vidas, mas então começamos a trabalhar e de repente do nada surge alguém ali na empresa que começa a nos perseguir e nós não sabemos exatamente o porquê. Às vezes aquele curso superior que nós tanto estudamos e buscamos, e então começamos a fazê-lo, alcançamos, conseguimos o sucesso no vestibular e começamos a cursar aquele curso, mas de repente parece que as matérias se tornam difíceis demais e nós não começamos a ter alguma dificuldade para poder aprender. Às vezes, aquele sonho que você esperava se realiza, mas de alguma forma parecem que adversidades se levantam e então para tentar desanimar o nosso coração. Sabe, queridos, nós precisamos entender que diante da bênção de Deus sobre as nossas vidas, vão surgir sim adversidades, vão surgir sim barreiras para tentar tirar de nós a alegria de ter alcançado, ou para fazer-nos desistir da bênção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Precisamos entender que há um mundo espiritual onde o inimigo das nossas almas conspira contra a nossa vida e ele faz tudo o que for possível para nos tirar dos propósitos de Deus, mas nós precisamos tomar posse da bênção que o Senhor tem derramado, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, dos
projetos e propósitos que Deus tem cumprido nas nossas vidas e não desistir, não desanimar diante das adversidades, mas pelo contrário, o texto diz que então quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei, e eles então se levantam contra Davi, ele soube disso e saiu para enfrentá-los, diz o texto. Sabe, nós precisamos resistir à ideia de nos curvarmos diante das adversidades. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos passando por situações e nesse momento onde estamos, junto com a nossa família, mas longe da nossa parentela, longe dos nossos amigos, longe dos nossos irmãos na igreja, às vezes nós começamos a esmorecer, às vezes nosso coração começa a querer desanimar. E nós estamos sujeitos a passar por isso, ninguém está livre disso. Mas o Davi, ele nos ensina que mesmo quando essas coisas vêm querendo nos desanimar, nós precisamos nos levantar, nos posicionar e enfrentar a situação adversa que se coloca diante de nós. Não podemos esmorecer, não podemos desanimar, precisamos entender que há um Deus no céu. E esse Deus, Ele habita em nós, e esse Deus nos ajuda nas nossas adversidades. Por isso, sabe, eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu quero te animar nesta noite. Levanta sua cabeça, Deus é contigo, vai em frente este problema, enfrente esta situação, tome posse da bênção que o Senhor já cumpriu na sua vida, e caminhe, continue caminhando, e peça a Ele sabedoria para continuar, para vencer. E aí então, Davi, ele diante do exército dos filisteus, Davi era um homem que já havia passado por muitas guerras, Davi era um general valoroso, Davi pega homens que a sociedade havia rejeitado como escória, e então ele levanta aqueles homens, e ele pega aqueles homens feridos na sua alma, e ele então levanta a moral daqueles homens, e ele faz aqueles homens entenderem que eles têm valor, que eles são alguém para Deus, que Deus os ama, e então aqueles homens se tornam os valentes de Davi. E Davi então, com aqueles homens, ele vence muitas batalhas, ele se torna um general de excelência. Davi jamais perdeu uma batalha, mas mesmo diante de tudo isso, Davi agora como rei de todo Israel, ele se vê diante de um exército que inclusive ele já conhecia as estratégias, porque já havia morado ali com aquele povo, já havia lutado ao lado daquele exército. Davi, mais do que ninguém, estava preparado para enfrentar aquele exército, mas mesmo diante de toda a sua preparação, diante de todo o seu conhecimento, diante de toda a sua experiência, Davi, ele faz algo que nos ensina. Davi perguntou a Deus: devo eu atacar os filisteus? Sabe, queridos, isso nos ensina algo muito especial. Sabe, não importa o conhecimento que você tenha, não importa a experiência que você já possua. Outro dia, inclusive, conversava com minhas filhas sobre isso. Sabe, as maiores tragédias, os maiores acidentes, me lembro inclusive uma vez na reportagem, se não me engano, do Fantástico,
que eles estavam fazendo com bombeiros descendo de rapel no prédio, e um tenente experiente, já com muitos anos de experiência naquela atividade, ele vai descer de rapel, e ele não trava ali o seu mosquetão, e então a corda se solta e ele cai, e falece ali naquele dia. E então os maiores problemas, os maiores acidentes, as maiores tragédias acontecem não com pessoas que são inexperientes, porque essas têm muitas vezes prudência e têm o cuidado, porque estão começando, não sabem fazer direito, então elas cuidam de seguir todos os protocolos, cuidam de seguir todas as etapas de segurança que são necessárias, mas nós precisamos entender que a experiência que nós adquirimos, o conhecimento que nós adquirimos, tudo aquilo que nós já aprendemos, não pode determinar as decisões que nós vamos tomar, porque Davi, ele tinha toda a capacidade para enfrentar aquele exército, mas ele primeiramente, com humildade, ele se coloca diante do Senhor, e ele consulta o Senhor: Senhor, devo eu ir me levantar e atacar os filisteus? Sabe, queridos, se nós entendermos essa lição, que precisamos ter a humildade, entendermos que apesar de todo o conhecimento, nós ainda temos muitas coisas para aprender, apesar de toda a experiência, nós não sabemos tudo, nós passaremos muito melhor pelas adversidades que se levantam, pelas lutas que nós vamos ter que enfrentar nessa vida. Então Davi, ele vai e consulta a Deus. Então Deus diz: tu os entregarás Davi pergunta: tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Sabe, queridos, e aí no versículo 11 vem outra experiência, outra lição que Davi nos ensina. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou. Davi derrotou o exército dos filisteus, mas sabe o que ele disse logo após derrotar aquele exército? Ele fala: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Sabe, queridos, Davi poderia ter se gabado, apesar de ter orado e perguntado ao Senhor, depois de ter vencido, ele poderia ter batido no seu peito e falado: eu venci, mas não, ele reconhece que a sua vitória vem por meio de Deus. Ele foi apenas um instrumento, ele foi as mãos que o Senhor usou para vencer aquela batalha, e nós precisamos aprender isso. As vitórias que nós obtemos, as conquistas que nós obtemos, tudo é por causa do Senhor. Só Ele nos garante, só Ele nos capacita para vencermos. Você pode até conquistar algo com a sua própria força, achando que é com a sua própria força, mas Deus é Ele que nos dá toda a força. Sabe, queridos, Deus, Ele é o responsável pelas nossas vitórias. Deus, Ele é o responsável pelas nossas conquistas, e nós precisamos entender e reconhecer isso. Mas então, Davi, ele vence os inimigos, e os filisteus saem dali, e devem ter saído desesperados, porque não achavam que teriam a vitória que eles obtiveram. Talvez eles acharam que poderiam vencer Davi, assim como venceram Saul. E então
tendo vencido, e os filisteus saindo dali, corridos, fugidos, porque não acharam que pudessem vencer Davi, mas pelo contrário, eles venceriam Davi como venceram Saul, como mataram Saul e os seus filhos. Eles saem fugido, vazam na braquiara, como diz o bom goiano. Mas então, diante desta fuga, eles deixam para trás os seus ídolos. O texto no versículo diz que os filisteus haviam abandonado os ídolos ali no vale de Baal-Perazim, como ficou chamado aquele lugar. Mas então, queridos, outra lição nós precisamos aprender com Davi. Davi, ele ordenou que fossem queimados todos os ídolos dos filisteus. Sabe, Israel tinha uma tendência muito forte. Quando Israel ele vai conquistar a terra prometida, Deus fala: olha, vocês vão conquistar, vocês vão passar a espada em todos os homens, não vão deixar nada, vão queimar tudo, os ídolos, os poste-ídolos, os templos, porque Deus sabia que a inclinação do coração daqueles homens era de se converter ou de se apegar àqueles deuses das outras nações. E aqui Davi, ele pega aqueles ídolos. Imagino, queridos, a Bíblia não fala, mas os ídolos eram construídos muitas vezes com ouro, com metais preciosos, eram feitos ornamentados, bonitos, e aqueles deuses dos filisteus não deviam ser diferentes. E talvez Davi pudesse ter visto aquilo e pensado: nossa, que bonito, vamos levar para decorar alguma coisa, e aquilo então pudesse causar ou levar o seu povo, o povo que agora ele era responsável como rei, a inclinar o coração, a adorar aqueles deuses. Davi então, ele não quis nem saber, ele pega e manda queimar aqueles ídolos dos filisteus, todos eles, sem deixar nenhum para trás. Isso nos lembra, queridos, que muitas vezes, sabe, nós estamos lidando com as situações, nós vencemos aquelas situações, mas nós deixamos algo para trás que nos lembra aquela situação, e nós não eliminamos isso das nossas vidas, e muitas vezes essas situações, essas lembranças, aquilo que nós deixamos, que nos lembra o motivo das nossas derrotas, o motivo daquilo que tem levado a gente a inclinar o coração para aquilo que não agrada ao Senhor, pode nos levar de volta pelo mesmo lugar. E Davi pega tudo isso que poderia levar aqueles homens a inclinar o coração à adoração de outros deuses e queima. Nós precisamos eliminar das nossas vidas, nós precisamos queimar das nossas vidas tudo aquilo, queridos, que pode nos prender ao pecado. Sabe, assim como aquele que era alcoólatra e hoje não bebe mais, ele precisa se livrar, não pode deixar para trás nenhum resquício daquilo. Aquele que se prostituía e não se prostitui mais, ele precisa eliminar tudo aquilo que o lembrava dos seus tempos de pecado, sabe? E assim, aquele que furtava e agora não furta mais, ele precisa eliminar da sua vida tudo aquilo que pode trazer-lhe a lembrança do seu passado, pode levá-lo de volta e eliminar isso da sua vida. Nós não podemos nos apegar àquilo que pode nos conduzir de volta ao pecado de onde nós saímos.
Precisamos eliminar isso das nossas vidas. E Davi, ele faz isso quando queima todos os ídolos dos filisteus. Sabe, mas os filisteus não se dão por satisfeitos. Os filisteus, então, eles voltam para aquele vale, voltam a atacar ali, naquele vale, novamente, o exército, as possessões do reino de Israel. Mas aqui, queridos, no versículo 14, há algo importante também, mais uma lição que nós precisamos aprender aqui com Davi, para que a bênção, para que o projeto que nós alcançamos, que o Senhor nos levou a alcançar, seja mantido. Davi, diante daquela situação, diante dos filisteus, diante do exército que vem contra ele, o mesmo exército, no mesmo vale, a mesma situação, Davi aí agora poderia ter pensado: da primeira vez eu consultei o Senhor, e o Senhor, Ele me levou a ir e atacar, Ele me autorizou a ir, e então eu fui, e então eu venci, e então na vitória eu lembrei que tudo isso era por causa dEle, que eu fui apenas o instrumento, eu eliminei aquilo que os filisteus deixaram para trás, agora eu já sei, agora eu já conheço, e então eu vou de novo contra os filisteus. Mas Davi, pelo contrário, no versículo 14, a palavra do Senhor diz: então Davi consultou Deus de novo. Sabe, queridos, que lição preciosa essa. Não é porque uma situação se apresenta de uma forma muito parecida com aquela que talvez você já tenha vencido lá atrás, que você vai usar a mesma estratégia para vencê-la de novo. E Davi nos ensina isso aqui, sabe? E o interessante é que Deus fala para Davi: não, você vai sim, mas agora você não vai atacar pela frente como da outra vez, você agora vai dar a volta por trás deles, e de cima das amoreiras saia para o combate, e quando assim que ouvir o som saindo como de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Queridos, é interessante pensar sobre isso, sabe? Porque Deus, Ele dá uma estratégia totalmente diferente, e muitas das nossas derrotas, muito das nossas frustrações, é porque nós estamos tentando lidar com situações da mesma forma com a qual nós lidávamos no passado, com a mesma forma com a qual nós lidamos em algum momento das nossas vidas. Mas o que Deus tem de estratégia para nós agora é diferente para enfrentar a mesma situação. Sabe por que o inimigo ele se atualiza? O inimigo ele está vendo e estudando as nossas estratégias, a forma como nós temos resolvido, e então ele também elabora estratégias para que, quando nós vamos usando as mesmas formas, ele então agora consegue de alguma forma neutralizar aquilo que nós fizemos, e então consegue ter vitória. Queridos, precisamos sempre buscar ao Senhor, precisamos nunca pensar que nós já sabemos, porque já enfrentamos determinada situação e vencemos, que da mesma forma que nós vencemos, nós vamos vencer outras vezes. Busquemos ao Senhor, consultemos ao Senhor, perguntemos: Senhor, devo eu ir, Pai? Devo eu ir contra? Qual a forma, qual a estratégia o Senhor tem para que eu possa vencer de novo essa luta que se coloca diante de mim?
e o Senhor, Ele há de responder. Amém? Então, Davi, ele fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Sabe, queridos, Davi, ele não é à toa que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque em toda a sua glória, ele sempre guardou a humildade diante do Senhor, mesmo diante do pecado, do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Davi, ele quando é confrontado pelo profeta Natã, ele então reconhece o seu erro e ele se humilha diante do Senhor e ele aceita a correção do Senhor. Sabe, queridos, guardemos a humildade no nosso coração. Saibamos que nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. E se nós nos pusermos à disposição dEle, Ele fará grandes coisas através ou por meio das nossas vidas, da sua vida. Amém? Creia nisso, mas se disponha, se coloque nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer, deixa Ele te usar, deixa Ele cumprir os propósitos dEle, não os seus, os dEle, para a sua vida, e Ele vai fazer. E aí então, no versículo 17, diz assim: a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Sabe, queridos, é o Senhor é quem nos exalta, o Senhor é quem nos honra, é dele que deve vir a honra até nós. Não devemos buscar a honra, não, porque o Senhor, na hora certa, Ele nos honrará, Ele nos reconhecerá diante dos homens, porque é dele que vem isso, e Ele é que fez com que Davi fosse temido de todas as nações. Que nós possamos, queridos, guardar no nosso coração essas lições, que nós possamos entender que a garantia de termos alcançado a promessa, a bênção, o projeto que Deus tinha para nós, não vai nos garantir que nós não sejamos confrontados, não sejamos colocados adversidades diante de nós não sejamos provados, mas nós precisamos, tomando posse disso, conservar, manter essa bênção, sempre reconhecendo que o Senhor é que faz. Por isso, diante do seu casamento, quando alcançamos, e a palavra do Senhor diz que o homem que consegue uma esposa alcança um grande tesouro, e nós precisamos continuar trabalhando, lutando para manter o nosso relacionamento, não podemos, queridos, desistir, não podemos parar, sabe? Vem momentos de tristeza, vem momentos onde nós pensamos em desanimar, onde nós já não conseguimos mais fazer como vínhamos fazendo, mas não podemos desistir, precisamos nos levantar e enfrentar essas situações, enfrentar essas lutas, sabe? Continue perseverando, continue buscando ao Senhor, continue se colocando na presença de Deus, continue guardando a humildade no seu coração, por detrás da humildade, que o Senhor, Ele nos dará a vitória e Ele nos honrará. Amém? Eu quero orar com você nesse instante, pedindo ao Senhor que ministre, nos ajude a
Que essa palavra não seja só mais uma, mas que essa palavra possa fazer a diferença nas nossas vidas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, querido Deus. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor pela Tua palavra. Querido Deus, mas, Senhor, queremos nesta noite que esta palavra tenha ação completa em nossas vidas. Senhor, trazendo mudança, Deus, e com entendimento que possamos, Senhor, obedecer e praticar a Tua palavra. Deus, guarda o nosso coração da soberba, guarda o nosso coração do orgulho, guarda, querido Deus, o nosso coração de acharmos que já somos bons ou que já sabemos o suficiente, Senhor, porque sem o Senhor nós somos apenas pó. Sem o sopro do Teu Espírito em nós, nós somos apenas barro, Senhor, moldado num corpo, papai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue ministrando, que o Senhor continue abençoando a vida, Senhor, dos Teus filhos, que o Senhor continue, Pai, abençoando cada lar e cada família, querido Deus e Senhor, que o Senhor cumpra os Teus propósitos por meio das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, queridos, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos. Esse é o momento de celebrarmos a ceia do Senhor. E eu quero lembrar um versículo, pois esse versículo já é bastante conhecido de todos nós. João capítulo 3, versículo 16. Eu quero ler aqui na minha versão, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, pensando a respeito da palavra que ministramos, o maior projeto de Deus para as nossas vidas, a maior promessa de Deus para as nossas vidas, ela foi cumprida em Jesus. Jesus é aquilo que de mais precioso o Senhor tinha e entregou por amor de nós. Sabe, e nós que já estamos em Cristo, essa é a maior bênção recebida que nós precisamos aprender a conservar, aprender a guardar, aprender a cuidar, aprender a valorizar todos os dias das nossas vidas. E este é um momento onde nós lembramos disso. Esse é um momento onde nós lembramos do nosso Salvador, do seu sacrifício por nós, do seu tão grande amor por nós. E é claro, não podemos deixar de lembrar que um dia Ele virá e que naquele grande dia, como diz a palavra do Senhor, há de nos ser dada a coroa da vitória, a coroa da vida, a grande coroa que nós receberemos por termos permanecido fiéis, por termos perseverado até o fim, por termos combatido o bom combate, por termos cumprido a nossa carreira, os propósitos de Deus para nós e por termos guardado a nossa fé. Então, dessa forma, hoje, nós vamos celebrar este momento. E como temos feito estes domingos, aproveitando que estamos em família, celebrando a ceia do Senhor como uma ceia de comunhão, onde todos os nossos filhos, todos aqueles inclusive que não são batizados, podem
participar, são convidados a participar, para que neste momento, como família, nos nossos lares, nós tenhamos esse momento de comunhão, lembrando do nosso Senhor e Salvador. Amém? E eu quero orar então, consagrando ao Senhor os elementos. Querido Deus, obrigado, Senhor. Consagramos a Ti os elementos. Querido Deus, o pão que simboliza o Teu corpo, o corpo que foi amassado, corpo, Senhor, que foi ferido, corpo, ó Deus, que sofreu, Senhor, em nosso lugar. Querido Deus, corpo que recebeu sobre si, Pai, todo o pecado da humanidade. Pai, mas também oramos consagrando ao Senhor o cálice, querido Deus, o suco da uva. Pai, lembrando do Teu sangue, simbolizando o Teu sangue, sangue derramado na cruz, sangue através do qual, Senhor, foi cumprido o pagamento, Senhor, que deveria ser feito, preço de sangue por causa dos nossos pecados. E o Teu sangue nos purifica, e o Teu sangue nos redime dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, a Ti nós consagramos e em nome de Jesus agradecemos. E em memória de Jesus, vamos todos juntos participar do pão neste momento, que simboliza o corpo de Cristo. Amém. E também, todos juntos, vamos participar do cálice, simbolizando o sangue de Cristo Jesus. Amém. E mais um momento, junte aí com a sua família, abrace aí as pessoas que estão ao seu redor. E se você, por algum motivo, está nesse momento sozinho, lembre-se daquelas pessoas que são importantes na sua vida e ore nesse momento também por elas. Amém? Senhor Deus, mais uma vez apresentamos diante do Senhor a nossa família, querido Deus, o nosso lar. Pai, e que diante, Senhor, dessa situação momentânea, Deus, que estamos passando, pois em breve estaremos novamente juntos como corpo do Senhor, Deus, podendo nos abraçar, podendo, Senhor, nos confraternizarmos como irmãos em Cristo Jesus. Querido Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue trazendo, Senhor, paz aos lares, Deus, guardando as famílias, Deus da discórdia, guardando as famílias, Senhor, contra toda, papai, dificuldade nos relacionamentos, ensinando, Pai, que seja momentos, ó Deus, de aprendizado para nós, mas momento de fortalecermos os nossos laços, momento, Senhor, de demonstrarmos o nosso amor, a nossa gratidão por aquilo que de mais precioso nós temos na face dessa terra, Pai. Deus, muito obrigado por cada lar, por cada família. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. E nesse momento queremos adorar ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero ler apenas um versículo com os irmãos. Está no livro de Provérbios, capítulo 3, o versículo 9. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Sabe, queridos, entregar os nossos dízimos, devolver os nossos dízimos ao Senhor, é um sinal de reconhecimento de que tudo aquilo que temos vem do próprio Deus. E também é uma forma de adorarmos ao nosso Deus, dizendo que nada, nem mesmo a nossa provisão, aquilo que o Senhor derrama sobre nós, está acima do nosso Deus.
Portanto, que você possa, da forma como você achar melhor, a nossa conta, a conta da igreja, ela está sendo mostrada aí no vídeo. Você pode fazer a transferência, ou se ficar difícil para você, você pode entrar em contato com alguns dos pastores e providenciaremos alguém para poder te ajudar e você poder entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Graças a Deus que o Senhor não tem deixado de suprir e Ele abençoará os seus celeiros e os seus lagares transbordarão, como diz o versículo 10 desse mesmo capítulo de Provérbios. Amém? E esse é um momento onde Deus ele tem suprido as nossas necessidades, para que nós também possamos ajudar a outros. E como eu falei no início, uma palavra de abertura, graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela sua vida, porque o Senhor tem usado a sua vida, o Senhor tem derramado e abençoado a sua vida, e você tem sido instrumento para abençoar outras vidas. Queridos, 42 cestas, eu fiquei assim, espantado quando vi, num bom sentido, né? Como o Senhor tem sido bondoso conosco e como nós temos sido generosos para com aqueles que nesse momento têm precisado. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue derramando da provisão dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar mais um momento, abençoando a sua vida, pedindo que a provisão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Querido Deus, obrigado. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso provedor. Porque o Senhor tem derramado, Senhor, a tua provisão sobre as nossas vidas. Querido Deus, e nesse momento de crise, papai, Deus, o Senhor não tem deixado faltar nas nossas despensas, mas pelo contrário, o Senhor tem abençoado. O Senhor, ó Deus, tem derramado, Senhor, abundantemente. Querido Deus, de forma que temos conseguido, Pai, ajudar tantos outros que têm precisado da sua ajuda. E o Senhor tem, e nós temos sido canais do Senhor para abençoar essas vidas. Continua derramando, continua trazendo a tua provisão, continua, Senhor, nos dando esse coração generoso, querido Deus, e grato por tudo que o Senhor tem feito, e que nós possamos, no reconhecimento disso, continuar sendo canais, instrumentos do Senhor para abençoar a tua igreja e as outras vidas que precisam. Pai, muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, graças a Deus estamos finalizando mais este culto. Bênção, poder de alguma forma ter estado aí com você no seu lar. E eu quero continuar te encorajando, né? Segunda a sexta, a irmã Meire está colocando uma mensagem, uma pequena reflexão lá no grupo da igreja, no grupo dos informativos também. E se você tiver alguma necessidade de oração, se você tiver algum pedido, compartilhe lá, ou compartilhe no privado de um dos pastores, e nós estaremos orando, continuamos orando pela sua vida, amém? Então, não deixe de ouvir lá. Eu quero encorajar também os jovens, os adolescentes, né, que nesse momento não fiquem só aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Snapchat ou qualquer outra rede social aí que você está. Mas ouça, aproveite para ouvir a palavra de Deus, aproveite para se alimentar da palavra
palavra de Deus, sabe? Este é um momento que vai provar a sua fé, se você tem servido ao Senhor pela oportunidade de trabalhar para Ele, ou se você tem servido ao Senhor pelo relacionamento que você tem com Ele. Por isso, busque ao Senhor, se alimente das coisas do Senhor, a sua fé não se esfriará se você fizer isso. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja contigo, que o Senhor seja sobre o seu lar. Eu quero orar com você, impetrando a bênção apostólica sobre a sua vida. Querido Deus, nós te louvamos, papai, nesse momento, Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade, pelos recursos que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelas vidas que o Senhor tem levantado, Deus, para providenciar, Pai, esses cultos online. Deus, muito obrigado, que o Senhor possa de alguma forma especial abençoar cada um dos teus filhos, desses jovens, Senhor, que tem se levantado, papai, para nos abençoar, Deus, preparando com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação estes cultos. E pedimos também que o Senhor abençoe cada lar, cada família. Deus, nos dê uma semana vitoriosa, uma semana, Senhor, papai, de nos levantarmos no Senhor, para enfrentarmos todos os desafios. Querido Deus, mesmo aqueles que parecem grandes demais, que o Senhor nos dê a força, a coragem que o Senhor deu a Davi, mas principalmente a fé para crer que o Senhor é Deus poderoso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a salvação de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo seja hoje para todo sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana de paz. Beijo no seu coração. Até a próxima.